Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje estaremos abordando qual seria o verdadeiro significado da primeira ressurreição de 1000 anos. Embora a negação de muitos é mais previsível do que as respostas humanas, trazemos aqui uma explicação baseada numa análise crítica e metafórica, enaltecendo o texto, uma verdade autêntica dos episódios narrados na Bíblia. Para entendermos a chave desse mistério aqui a ser desvendado, primeiramente, é preciso interpretar a Bíblia à luz da palavra, entendendo assim que Cristo foi o primeiro da ressurreição a inaugurar este caminho, a esfera celestial, conforme Hebreus 10 e 1 Coríntios 15, que Cristo deveria padecer e ser ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ao qual foi feito as primícias do que dorme, para que ali pudesse se abrir um caminho aos céus. Atualmente, muitas correntes de pensamento querem literalizar uma ressurreição literal de 1000 anos, sendo que essa fascinação é impedida pela própria explicação de Paulo em sua epístola, quando diz assim que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, uma alma vivificante. Eu não sei porque pessoas que acreditam em tanto fatos sobrenaturais têm dificuldade de compreender o real significado da ressurreição de 1000 anos e a de Jesus, ao qual teve um caráter espiritual de se entender. Como poderíamos literalizar uma ressurreição literal em Apocalipse 20, sendo que a primeira ressurreição de Cristo ali teve um caráter espiritual de se entender? Não poderíamos desvalorizar a essência dessa primeira ressurreição, visto que Cristo também já fez valer a partir da sua morte e ressurreição. Por isso procuramos aqui, irmãos, levar aos ouvintes um alcance do conhecimento e dos neófitos na fé, a trilhar um verdadeiro caminho da estrada do conhecimento, onde muitos anos não entenderam o real significado da ressurreição de Jesus. A vontade de saber é uma característica fundamental dos homens acerca do que realmente aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Assim, a orientação da mente humana cria uma necessidade de pesquisar e interpretar o real sentido do texto, do que realmente aconteceu com a ressurreição de Jesus, para entendermos se realmente o Apocalipse 20 ele tem um sentido figurativo de se entender. Atualmente, segundo historiadores, a ressurreição de Jesus não poderia ter sido um aspecto literal de se entender, visto que um corpo, ali em hipótese alguma, poderia atravessar os panos da mortalha que estavam intactos e enfaixava a sua cabeça, sem ter que desatar os nós da mortalha. Algo que aconteceu que só poderia ser algo sobrenatural. Embora o fabuloso progresso da ciência tenha aberto uma porta para pesquisarmos o real significado da morte e ressurreição de Jesus, entendemos aqui que a sua ressurreição teve um aspecto espiritual de se entender, visto que as observações que traríamos a entender que o aparecimento aos seus discípulos ali foi uma materialização conforme os modos do Antigo Testamento, onde ali os anjos se materializavam ao visitar os patriarcas. Esse seria o motivo do porquê Jacó lutou com o anjo e do porquê Tomé tocar em suas feridas. Como um corpo físico poderia atravessar paredes? Como um corpo físico poderia ter se inspirado se não fosse algo sobrenatural que ali tivesse acontecido? Esse seria também um motivo do porquê as pessoas
na morte de Cristo, onde ali se abriram sepulcros, não teve um caráter literal de se entender. E do porquê a ressurreição de Apocalipse não tem um sentido de literal também de se entender. Se a ressurreição ali daquelas pessoas tivesse um caráter literal de se entender, ali teríamos relatos e seria um marco na história, visto que ali também se encontravam os corpos dos patriarcas, dos santos. No entanto, não tivemos nenhum relato de Abraão, Isaac e Jacó ressuscitados e entraram na cidade. Mas o que realmente aconteceu ali foi a primeira ressurreição espiritual, irmãos. Onde ali a morte de Cristo se abriu um portal dos mortos. Os mortos ressuscitaram ali naquele momento e foram juntamente com ele para o estado intermediário, que hoje seria o paraíso, onde as almas de Apocalipse 6 estão ali debaixo do altar, um sentido metafórico de dizer. Esse seria o fato, porque o ladrão da cruz já está ressuscitado e já faz valer essa primeira ressurreição, vivendo com Cristo ali no paraíso. Esse é o entendimento, porque ninguém tem ido ao céu até aquele momento, porque é só Cristo descer do céu e ninguém tem ido subir ao céu, porque João, ele só escreveu o Apocalipse depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que assim entendêssemos o porquê de agora as almas de Apocalipse 6 estar lá debaixo desse altar, que seria o terceiro céu, ao qual Paulo falava. Esse é o motivo do porquê a primeira ressurreição de Apocalipse 20 não ser literal, mas um sentido figurativo de que a partir do momento em que a morte entrasse no processo fisiológico, assim poderíamos encontrar numa vida após o além. Esse é o motivo do porquê os outros mortos não reviveram de Apocalipse 20, porque estão mortos em seu entendimento e não puderam fazer parte dessa primeira ressurreição, que já tem um caráter espiritual de se entender. Que quando morremos, já temos uma eternidade ali com Cristo. E a segunda morte já não tem mais poder sobre nós, porque passamos da morte para a vida. Porque esses 1000 anos com Cristo são um dia. E um dia para Deus são como 1000 anos. Assim, irmãos, quando Cristo vier na sua vinda gloriosa, única e visível, os ímpios, que são os bodes de Mateus 25, que ele irá separar ali, estarão mortos no sentido espiritual, para combater o Cordeiro, Filho de Deus, onde se cumprirá o que Mateus diz, que chorarão e se lamentarão após a vinda de Cristo, porque não aceitaram e não quiseram se render a Cristo, mas estavam mortos em seu entendimento, sem esperança de salvação. Então Cristo virá, irmãos, para combater os mortos de espírito, que não reviveram em seus entendimentos. A Bíblia não diz de nenhuma segunda ressurreição física, mas o que a Bíblia diz é que o inferno dará aos mortos que nele haviam, para serem julgados conforme as suas obras. Um aspecto espiritual de se entender. Temos também que concordar que nem todas as pessoas que estiverem vivas para a vinda dele não estarão mortas ali no seu entendimento, porque estiveram cegas em seu entendimento para combater o Cordeiro. Então estarão ali sem esperança de salvação, ao qual ele virá num dia em que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Esse é o motivo de Apocalipse não seguir uma sequência cronológica de Apocalipse 19 ao 20, visto que ali os 1000 anos e a prisão de Satanás já teve um sentido figurativo de se entender, e que ela já faz valer
a partir do momento em que a morte entra no processo fisiológico e já podemos encontrar numa vida após o além. Como aquelas almas que estão debaixo do altar de Deus, que a partir do momento que morremos, já vamos diretamente para o Pai. Parece inútil fechar os nossos olhos para essa evidência, sendo que nos textos anteriores fala-se da prisão de Satanás com todos os seus anjos, após a vitória de Cristo na cruz. Como Satanás poderia estar solto, sendo que Judas e o livro de Enoque faz um extremo paralelo com o conteúdo de Enoque, de que os anjos já foram lançados no Tártaro. E ali eles não ignora que esses anjos já foram presos no passado. E que Deus não pouparia e não teria clemência àqueles que seriam aprisionados em abismo e trevas, reservado para o dia deste juízo final, onde o texto de 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 4, faz um extremo paralelo teológico e textual com o de Judas e a vitória de Cristo na cruz, que deixa totalmente evidente, mostrando que os efeitos do evangelho, irmão, são muito mais superiores que normalmente imaginamos. Agindo assim somente de uma forma restrita. Agora, visto que após a morte de Cristo, ele triunfou sobre todos eles na cruz. E que Satanás agora opera somente nos filhos da desobediência. Veja que na vinda de Cristo, o inferno de Apocalipse não poderá dar os corpos para serem ressuscitados em carne, visto que ali já estão vivendo um aspecto espiritual, mas ressuscitarão no sentido de morte eterna, morte espiritual. Que a segunda morte já tem um aspecto espiritual de se entender, e do porquê a Nova Jerusalém somente descerá depois do trono branco, e do porquê não haver um milênio e nem uma ressurreição literal de 1000 anos, sendo que a primeira ressurreição já teve um caráter espiritual de se entender. Então entendemos que ali, quando Isaías 65 fala de um reino, não está falando de um reino milenar literal. Veja que a benevolência ali onde os santos foram recebidos no novo céus e na nova terra, a cidade santa, são 3 coisas distintas. E eu me atrevo aqui a dizer mais uma vez que o Apocalipse ele tem um sentido, não tem um sentido literal de se entender, mas um sentido figurativo e simbólico. A primeira ressurreição, a prisão de Satanás, os novos céus, a nova terra e o paraíso perdido é um sentido figurativo e metafórico se dizer. Se você prestar atenção ali na cidade, há um mesmo contraste com a árvore que está na cidade e com a árvore que está no paraíso de Deus. Por isso, eu quero dizer aqui que ali só são somente 3 símbolos distintos que são um só. Um reino espiritual, visto que também ali faz o mesmo sentido. Sendo que nós somos corpo, alma e espírito. E Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então identificamos aqui, irmãos, a Trindade. Então as finalidades aqui apresentadas no contexto desta revelação divina não foi atribuir a descredibilidade de ninguém. E nem um tipo de forma de crença diferente. Mas sim para evoluir a consciência e discutir o raciocínio das coisas aqui apresentadas. Para que possamos edificar outros ao qual o Senhor vai nos enviar ao longo da nossa caminhada, objetivo maior, que é resgatar almas para o nosso Deus. Diante de tudo isso, eu creio que haverá uma esperança para nós.
Que Deus abençoe a todos e possamos refletir neste vídeo.